Dei tudo que tinha que falar. Mas eu sei que Deus faz bom e agradável para nós. E a nossa mensagem hoje, que vamos refletir, é uma mensagem que, porque eu mesmo quando cantou o primeiro hino, engraçado que quando eu me era dos mais antes de começarmos, eu quero fazer uma quero que você quero para que é a minha vida. Pode. Interessante, mas este não é o tema. Agora, mais a fundo. Sabe, falar o que é viver, pode arriscar. Família, pessoal, você tem vergonha. O tímido aqui sou eu. Primeiro aí, ó. Uma salva de palmas, né, pessoal? Aí, ó. Aí, isso aí. Mas, na realidade, é quando eu fui pesquisar, que eu fui pesquisar o que quero, que há uma curiosidade. Ele me trouxe algumas palavras. É existir, estar presente, respirar, sentir, experimentar, aprender, evoluir, relacionar, realizar escolhas, assumir responsabilidade, enfrentar desafios, buscar a felicidade e significado da vida. Ou seja, significa estar constante em mudança e crescimento, aceitando que nem tudo é fácil ou agradável, mas mantendo a esperança e a possi opa, possi positividade, né, diante as adversidades. Aí agora que vem. Cada pessoa tem a sua própria interpretação e definição do que é viver. Cada um uma resposta. Hoje, três. Qual é o modo. Então, você sabe o que é viver. Para refletir, vamos lá em Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Só pegar a minha versão, tradução, bem elevada. Fala Senhor, fala Adonai, é um pouco diferente, tá? Então vamos lá. Diz assim: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima. E vocês participam do Espírito de Deus. Também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me dê a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não faça nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considere os outros superiores a vocês. Feche os olhos. Pai, te agradecemos por esse momento. Te agradecemos por tudo que feito e não irá fazer. Mas te peço que o Senhor venha falar em nossos corações. Eu falo, pois a minha vida
fale o que tem que fazer. O primeiro ponto, o meu modo de ver. Olha só. É normal, sabe, né? Eu tenho que ler um script. Quem tem TDAH sabe que o pensamento vai a mil, né? Então eu tenho que ler aqui um pouquinho, tá? É normal que o modo como vemos o mundo, o nosso poder tomar decisões ou influenciar a, a importância da visão é uma coisa que quando começamos a ver, começamos a pensar, a se vou falar, começamos a tomar decisões a partir do. É normal que o cristão ver certas coisas e assimilar. Vou falar assimilá-lo, vou falar tomar uma decisão. Cara, por quê? Porque o ser humano é feito de emoções. Então, tudo que vemos entra. Mas aí a gente sabe como sai. Humana. Quando começamos a entrar no modo B, começamos a pensar diferente. Começamos a ver, trazendo para uma vida cristã, nossos olhos pensam, estarmos a mostrar às pessoas também com os mesmos olhos, falar que somos cristãos, mas não. Mas, trazendo para a realidade, muitas das vezes, né, a gente começamos também a colocar os nossos pontos de vista, que começamos, que vimos. Eu vou colocar um exemplo sobre fake news, um assunto bem polêmico. Uma vez eu vi uma pessoa posicionou de uma forma bem complicada. Sabe como é? Apenas com aquela imagem que estava sendo compartilhada era verdade. Só que, infelizmente, ele colocou a saber que era fake. E aí vocês sabem o que aconteceu. Sabe que quando começa a dar opinião lá do político, sempre dá ruim. Posições. Então, a realidade é que é muito perigoso quando começamos a olhar as coisas, posicionar. Para realmente nosso primeiro ponto, vamos lá no versículo 4. Olha só o que vai dizer. Que ninguém procure somente os próprios interesses, mas também a Bíblia, ela nos ensina que devemos enxergar a vida como uma dádiva de Deus. Principalmente quando olhamos para ela, encontramos as palavras de Jesus, que muitas vezes a gente esquecemos. Poder de tomada de decisão, temos alguma coisa. Seja Deus
computadores. Mas muitas das vezes, somos cheios de... começamos a pegar imagens, como eu falo, equivocadas, começamos a transformar formigas em dinossauro. Sabe por que eu falo que muitos nossos olhos transformam os dinossauros? Porque vemos, começamos a ter pensamentos focados. Tudo que entra através dos nossos olhos, às vezes, quando começamos a ver algo muito interessante. Modo de... Eu coloquei uma frase aqui para não... O modo como pensamos, modo... Devemos entender é que ver, tu vê as coisas, começar como uma mudança na maneira que vamos a olhar o mundo. Quando colocamos Deus dentro do lugar, começamos a olhar as coisas com paixão e amor. Lembra que eu dei aquela ilusão? Muitas das vezes, as pessoas certo diferença normal do ser, porque o ser humano, uma crítica, ele pode ser até... Então tudo igual o fake vai querer falar como somos modelo realmente do que da vida. O modelo boa é não só paramos farmos a imagem, leva só às vezes satisfação e prazer, pode ser o ponto de visão para te levar para fora. Uma coisa, uma hora para perguntar para você. Vocês olhar. Meu modelo. Marquei que eu tenho que falar essa sozinho. O modo como vemos a vida, como você, as coisas, tomadas decisões, de acordo com o que está na palavra, as coisas, tomando a decisão para transformar a forma do lado. Dinossauro. Segundo modo, eu até falei aqui, mas vou pontuar novamente, é um modo de nossos pensamentos
ele também tem um grande impacto na nossa vida. O modo que pensamos, ele pode influenciar nossas emoções e comportamentos. E olhando para a Bíblia, nos ensina que, apesar da maneira positiva, de acordo com o que pensamos, muitas das vezes deixamos esse modo de pensar de lado. E o vez de cultivarmos os pensamentos mais e influenciar pessoas através do nosso pensar, começamos a tomar outro rumo. E trazendo isso para a realidade, muitas das vezes, né, pensamos negativo, começamos a ver a vida diferente e a pensar diferente. Vou dar um exemplo aqui. É interessante. Ontem eu passei por uma situação bem complicada. Não vou falar nomes. Como cristãos, na realidade, o fato que aconteceu, eu não tive capacidade de aproveitar a oportunidade. Fomos em um determinado local. E aí, o que acontece? Sabe como? Telefone sem fio. Essa aqui, chega lá, a linha de pensamento é totalmente ao contrário. Chegou no meu ouvido. Cara, e aí eu comecei a orar. Quando ali na ore. Porque às vezes está acontecendo a oportunidade, tá? Aí o que acontece? Atitude para aproveitar essa oportunidade. E tá. Então, olha só como forma que quando somos modelos ou levar pensamento, podem instrumento ao pensamento, ou vez de destruir. Eu sei que falar isso, não queria, mas eu queria colocar de outra forma, mas saiu. TDAH. Mas a realidade dói muito. E muitas das vezes pensamos algo, queremos a nossa linha. Olha do versículo. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar. Às vezes estão
Então, devemos falar modo nós mesmos, as pessoas, que a mesma forma de pensamento pode abençoar a pessoas, modo de pensar, essa palavrinha. É duro falar isso. Eu estou a prática realmente lado a lado nosso pelo. O terceiro ponto é o modo de agir. Vamos lá no versículo 13. Assim: pois Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam à vontade dele. O pensamento como as ações. Eu coloquei outra frase aqui. O modo como agimos fala mais alto do que as nossas palavras. Eu acho que podia até parar por aí. Por causa que realmente começamos a termos diferenciado. Por fim, sempre lembrar que as nossas elas são resultados do que pensamos, do que vemos. Devemos estar sempre atentos a agir de acordo com os ensinamentos, praticando sempre o amor. Vamos ser sempre exemplos para aqueles que estão ao nosso redor. Porque as suas atitudes mostrar quem você é. Vou colocar até um exemplo. Então, Pedro. Pedro ele andava com eu que tinha. Ele teve uma oportunidade totalmente diferente. Aprender. Ficou a orelha do camarada, não foi? Agora, me fala. Se Jesus pegasse a orelha e colocasse o lugar lá, fizesse um milagre, seria o evangelho? A sorte estava presente. Então, as nossas atitudes, às vezes a nossa língua ou a nossa forma de se expressar, ela pode arrancar uma orelha, braço, perna ou até uma vida de uma pessoa. Então, quando estamos realmente ter atitudes abençoadoras. Ao invés de cortarmos, podemos levar Jesus para curar, para poder realmente mostrar às pessoas que Jesus é a fonte da salvação. Somente pode fazer um milagre acontecer. E devemos entender nesse ponto é o modo
agindo, realmente não termos atento às nossas sábia, realmente, de modo totalmente para ver de acordo com a vontade de Deus é uma constante transformação. A partir do então, olhar de pensamento de dentro de modelo. Vou falar essas palavras, mas a realidade é que mas também quero fazer às vezes raiva nós lá para dentro qual é o meu modo Pai, exato momento peço tem dado a oportunidade de fazermos aqui, mas colocamos nosso modo de ver, de pensar e de agir. E isso tem nos afastado de Ti e tem afastado as pessoas que realmente precisam. Por isso te pedimos perdão. Pedimos cada dia fazer sejamos sal e aqueles que estão formigas se tornar dinossauros. Aquelas pessoas que têm tomado pensamentos de alegria, formando em tristeza. As pessoas, ó Pai, que estão aos nossos lados, que têm uma visão bacana, que têm pensamento bacana, mas atitudes têm sido diferentes. Que possamos ser diferentes, ó Pai. Que possamos ser influenciadores da Tua palavra. Que a nossa vida, Papai, seja realmente uma vida digna. Uma digna que o Senhor sempre sonhou para nossas vidas. E eu te peço que o Senhor sempre conserve os nossos corações no Senhor. Que o Senhor sempre, ó Pai, faça a Tua vontade. Porque queremos ser imitadores do Senhor. E cada um que está aqui, ó Pai, está porque não veio por vir, mas veio para ser luz nesse mundo, Papai. Que o Senhor abençoe a vida deles, que o Senhor guie e fortaleça. Que o Senhor dê o que eles precisam, Pai. Dê a porção dobrada do Teu Espírito, Senhor. Porque o inimigo, todos os dias, tem colocado coisas para cegar suas visões. Tem colocado pensamentos para afastar de Ti. E tem dado oportunidades para que muitos irmãos nossos
tenha feito coisas que as pessoas pensam que o Senhor não existe. Perdoe-nós por não aproveitar a oportunidade de mostrar a essas pessoas o quanto é maravilhoso estar com o Senhor, papai. Por isso, Senhor, nos mude. Cresça o Senhor e que a gente venha diminuir ao ponto de não existir mais nós, mas somente o Senhor. Porque o Senhor é tudo o que temos. E se tem algum irmão, papai, que tem se questionado da sua fé, seu pensamento, ou algum familiar nosso, algum amigo, papai, que podemos ser o modelo para levar o Senhor. É o que eu te peço, te agradeço, o teu santo, glorioso nome, amado Jesus. Mas aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, dando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações.